Muitas pessoas vivem a vida inteira sem perceber que existe um código oculto por trás do sucesso, da prosperidade e até da verdadeira paz interior. Esse código não está escondido em universidades caras, nem em livros complicados que apenas alguns conseguem entender. Ele está acessível a todos, mas poucos o colocam em prática. A Bíblia já nos revela esse segredo há milhares de anos. E séculos mais tarde, Napoleon Hill, em sua obra imortal Pense e Enriqueça, confirmou esse princípio ao entrevistar os homens mais bem-sucedidos de sua época. O que ele descobriu foi simples. O poder da mente, guiado pela fé, pode transformar qualquer realidade. A palavra de Deus, no livro de Provérbios 23:7, já declara: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E Napoleon Hill reforça essa verdade ao dizer que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Ou seja, quando sua fé se alinha com seus pensamentos e desejos, você libera um poder criador capaz de mudar sua história. Desejo ardente, a chama que move o homem. O primeiro passo, segundo Napoleon Hill, é ter um desejo ardente. Não um desejo comum, daqueles que desaparecem com o tempo, mas um desejo tão forte que se torna parte da sua essência. A Bíblia também nos ensina isso. Em Marcos 11:24 está escrito: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Percebe a conexão? O que pedimos a Deus precisa estar impregnado dentro de nós com convicção. É o desejo profundo que acende a chama da fé. Muitas pessoas oram, mas não creem de verdade que vão receber. Rezam palavras bonitas, mas no fundo do coração alimentam a dúvida. E é justamente essa dúvida que rouba o poder da oração. Napoleon Hill dizia que o desejo é o ponto de partida de todas as conquistas. Ele é o combustível que nos empurra para frente, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Se você hoje está lutando contra dificuldades financeiras, problemas familiares ou crises internas, pergunte a si mesmo: qual é o meu desejo ardente? Esse desejo precisa ser claro, específico, quase palpável. É ele que vai moldar os seus pensamentos, suas atitudes e até a maneira como você ora. Fé. A força invisível. Depois do desejo ardente, entra em cena o segundo pilar, a fé. Fé não é esperar passivamente que algo caia do céu. Fé é ação. É acreditar de tal maneira que você age como se já tivesse recebido a vitória. Hebreus 11:1 nos lembra: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Já Napoleon Hill descrevia a fé como um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Em outras palavras, quanto mais você repete uma ideia positiva para si mesmo, mais ela se enraiza na sua mente, até que você começa a agir em concordância com ela. Você já percebeu como palavras têm poder? Quando alguém diz repetidamente: eu não consigo, eu sou azarado, nada dá certo para mim, a vida dessa pessoa começa a refletir exatamente essas palavras. Agora, quando alguém se levanta e declara: eu posso, eu vou vencer, Deus está comigo, algo muda por dentro. O ambiente pode até continuar o mesmo por um tempo, mas dentro dessa pessoa nasce uma força capaz de transformar tudo ao redor. Foi isso que Jesus quis dizer em Marcos 9:23. Tudo é possível àquele que crê. A fé é a ponte entre o desejo e a realização. Ela é invisível, mas produz resultados visíveis. É como a raiz de uma árvore. Você não vê, mas é ela que sustenta o tronco, as folhas e os frutos. Napoleon Hill deixou claro que as pessoas de maior sucesso que ele estudou eram aquelas que cultivavam uma fé inabalável em seus objetivos. E a Bíblia nos mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Ou seja, fé é a chave que abre as portas tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. Exemplo prático: oração com desejo e fé. Imagine duas pessoas orando pelo mesmo motivo, um emprego novo. A primeira diz:
Senhor, se for da tua vontade, quem sabe um dia eu consigo uma vaga. A segunda declara: Pai, eu sei que já está preparado um emprego digno para mim. Eu agradeço desde já porque creio que essa porta vai se abrir. Eu vou me preparar, vou enviar currículos e confio que o Senhor vai me guiar até a oportunidade certa. Qual das duas demonstra desejo ardente e fé? A segunda. Ela não só pede, mas já age como quem recebeu. Esse é o tipo de fé que move montanhas. É a fé viva, alimentada pela certeza interior e pela ação diária. Conexão entre a Bíblia e Napoleon Hill. O mais impressionante é perceber como os princípios de Hill se alinham à palavra de Deus. Desejo ardente. Em Mateus 7,7, Jesus diz: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Fé. Em Marcos 11, 23, 24, Jesus ensina que se alguém não duvidar em seu coração, tudo o que disser acontecerá. Autossugestão. A Bíblia já dizia em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais alimentamos nossa mente com a palavra, mais forte se torna nossa fé. Napoleon Hill estudou bilionários e empresários de sucesso. A Bíblia estudou a vida de homens e mulheres de fé. Ambos chegaram à mesma conclusão. A mente, quando guiada pela fé, se torna um instrumento divino de criação. E aqui nós encerramos a primeira parte desse grande código oculto que une sabedoria bíblica e os ensinamentos de Napoleon Hill. Até aqui, já entendemos que existe um poder invisível moldando a nossa vida. O primeiro passo é ter um desejo ardente. O segundo passo é cultivar uma fé inabalável. A seguir, vamos mergulhar em outro pilar fundamental, a autossugestão. O poder das palavras e pensamentos repetidos diariamente, capazes de reprogramar nossa mente e nos conduzir ao destino que tanto buscamos. Autossugestão. O poder das palavras. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro do seu livro Pense e Enriqueça ao tema da autossugestão. Ele percebeu que os homens de sucesso não apenas tinham fé e desejo ardente, mas também usavam palavras e pensamentos repetidos diariamente para treinar a própria mente. Mas a Bíblia já ensinava isso muito antes. Em Provérbios 18, 21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Pense nisso. Todos os dias você conversa consigo mesmo. Essa voz interior pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Se você repete constantemente frases como eu sou incapaz, nunca vou vencer, nada dá certo para mim, você está programando sua mente para a derrota. Por outro lado, quando você declara eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu vou prosperar, eu tenho saúde, eu tenho paz, a sua mente começa a acreditar nessas verdades e a criar caminhos para que elas se tornem realidade. Hill chamava isso de autossugestão consciente, a prática de alimentar sua mente com afirmações positivas todos os dias, até que elas se transformassem em convicções. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Em Romanos 12, 2, Paulo nos orienta: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a forma como pensamos e falamos determina os resultados que colhemos. Exercício prático de autossugestão. Aqui vai um exemplo simples. Todas as manhãs, ao acordar, declare em voz alta: hoje será um dia abençoado. Eu vou aproveitar as oportunidades que Deus colocar diante de mim. Eu tenho sabedoria, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade. Essas palavras não são apenas frases motivacionais. Elas são sementes espirituais que, plantadas todos os dias, geram frutos no tempo certo. Napoleon Hill dizia que a mente é como um jardim. Se você não plantar boas sementes, as ervas daninhas vão crescer naturalmente. E a Bíblia confirma isso em Gálatas 6, 7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Persistência,
a força que não desiste. Depois de desejo, fé e autossugestão, vem o próximo passo, persistência. Muita gente até começa animada, mas desiste quando encontra o primeiro obstáculo. Hill observou que todos os homens de sucesso eram marcados por uma característica comum. Eles nunca desistiam. Podiam cair, mas se levantavam. Podiam perder, mas tentavam de novo. A Bíblia está cheia de exemplos de persistência. Jó perdeu tudo, mas permaneceu fiel e perseverou até receber o dobro em bênçãos. Paulo enfrentou naufrágios, prisões, perseguições, mas nunca deixou de pregar o Evangelho. E Jesus, nosso maior exemplo, persistiu até o fim, mesmo diante da cruz. Tiago 1,12 nos lembra: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Napoleon Hill dizia que a persistência é formada pelo hábito. Quanto mais você insiste, mais forte você se torna. Cada tentativa é um degrau na escada da vitória. O fracasso só é definitivo quando você desiste. Persistência na prática. Imagine alguém tentando abrir uma porta trancada. Ele bate uma vez, não consegue e vai embora. Outro bate, empurra, tenta de novo, até encontrar a chave certa. Qual dos dois alcança o objetivo? Assim é a vida. Muitos desistem cedo demais, a poucos passos da vitória. Mas aquele que insiste, que ora todos os dias, que se levanta após cada queda, esse verá a promessa se cumprir. Hill nos lembra: a maioria das pessoas está pronta para desistir no momento em que está prestes a alcançar o sucesso. E a Bíblia confirma em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Persistência é acreditar que o tempo da colheita virá, mesmo quando hoje o campo parece vazio. Propósito, o norte da vida. Agora chegamos a um dos pontos mais poderosos: o propósito. Desejo, fé, autossugestão e persistência perdem força se não estão conectados a um propósito claro. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. Saber exatamente o que você quer e por que quer. A Bíblia nos mostra que cada pessoa tem um chamado único. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Viver sem propósito é como navegar sem direção. Você até pode se mover, mas não chega a lugar nenhum. Já quem vive com propósito tem foco, motivação e clareza. Propósito é o que dá sentido ao sofrimento e força para continuar mesmo diante das lutas. É o que transforma dor em aprendizado e obstáculos em degraus, descobrindo o seu propósito. Pergunte a si mesmo: o que faz meu coração queimar? Qual é o dom ou talento que Deus colocou em minhas mãos? De que forma posso usar minha vida para servir e impactar outras pessoas? Napoleon Hill dizia que nenhum sucesso verdadeiro acontece sem um propósito claro. E a Bíblia nos lembra em Provérbios 16:3: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Quando seu propósito está alinhado com a vontade de Deus, até os obstáculos se tornam ferramentas de crescimento. Exemplo de vida com propósito. Pense em José, filho de Jacó. Vendido como escravo, injustiçado, preso, ele poderia ter desistido em qualquer momento. Mas havia um propósito sobre sua vida: governar e salvar sua família e uma nação inteira da fome. Cada queda era apenas um passo para chegar ao palácio. Napoleon Hill diria que José tinha um propósito definido e persistiu até realizá-lo. A Bíblia chama isso de promessa cumprida, encerramento da parte 2. Chegamos ao fim da segunda parte do nosso roteiro. Até aqui aprendemos 3 chaves poderosas: autossugestão, as palavras e pensamentos, na que moldam nossa realidade; persistência, a força que nos mantém de pé até a vitória chegar; propósito, a direção que dá sentido à nossa jornada. Na próxima parte, vamos mergulhar em 2 inimigos invisíveis que paralisam muitas pessoas: o medo e a indisciplina.
E vamos aprender como a Bíblia e os ensinamentos de Napoleon Hill nos dão ferramentas práticas para vencer esses gigantes e viver uma vida de vitória e plenitude. O medo, o inimigo invisível. Napoleon Hill afirmava que o maior inimigo do homem não é a falta de oportunidade, nem mesmo a pobreza. O maior inimigo é o medo. Segundo ele, existem 6 medos básicos que aprisionam a maioria das pessoas: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice, medo da morte. Esses medos, dizia Hill, são como grilhões invisíveis que amarram os pés e impedem qualquer pessoa de avançar. Mas a Bíblia já nos alertava. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o medo não vem de Deus. O medo é uma arma espiritual usada para nos afastar do nosso propósito. Como o medo paralisa, o medo nos impede de tomar decisões. Quantas pessoas deixam de iniciar um negócio, de estudar, de pedir uma promoção, de se reconciliar com alguém, simplesmente porque estão com medo? O medo é como uma prisão sem grades. Você até enxerga a porta aberta, mas não consegue atravessá-la. Napoleon Hill dizia que o medo é cultivado pela mente. Quanto mais você alimenta pensamentos negativos, mais forte ele se torna. Por outro lado, quando você alimenta a fé, o medo perde força. A Bíblia é clara em 1 João 4,18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Isso significa que quanto mais nos aproximamos do amor de Deus, menos espaço o medo encontra dentro de nós, vencendo o medo com a fé. Se o medo é um veneno, a fé é o antídoto. Veja o exemplo de Davi diante de Golias. Todos estavam com medo, mas Davi tinha fé. Ele não olhou para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do Deus que o acompanhava. Hill também dizia que o medo desaparece quando enfrentamos nossos problemas de frente, com ação. O medo se alimenta da inércia, mas enfraquece diante da coragem. Por isso, declare sobre sua vida: eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa confissão, repetida diariamente, é capaz de reprogramar sua mente para a vitória. A disciplina, o alicerce da vitória. Depois de enfrentar o medo, precisamos falar de outro pilar essencial: a disciplina. Desejo, fé, autossugestão, persistência e propósito não têm efeito se não forem sustentados pela disciplina. Napoleon Hill dizia que disciplina é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não temos vontade. É a diferença entre quem sonha e quem realiza. A Bíblia também destaca a importância da disciplina. Em Hebreus 12:11 lemos: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Isso significa que a disciplina pode ser difícil agora, mas gera recompensas eternas. Disciplina espiritual e mental. Existem 2 tipos de disciplina que precisamos cultivar. Disciplina espiritual. Orar todos os dias, meditar na palavra, congregar, viver em obediência a Deus, disciplina mental e prática, manter o foco, organizar os horários, cumprir metas, evitar distrações. Napoleon Hill observou que todos os grandes líderes que entrevistou tinham rotinas disciplinadas. Eles não deixavam o dia decidir por eles. Eles decidiam o que fariam com o dia. A Bíblia nos mostra isso na vida de Daniel. Mesmo em terra estrangeira, cercado de inimigos, ele manteve a disciplina de orar 3 vezes ao dia. Essa disciplina o sustentou diante dos leões e o levou a posições de honra. Exemplo prático de disciplina. Muitas vezes, a diferença entre fracasso e sucesso está em pequenos hábitos. Ler 10 páginas de um livro por dia. Reservar 15 minutos para a oração logo pela manhã. Evitar gastar horas nas redes sociais sem propósito.
Planejar a semana antes que ela comece. Essas atitudes parecem simples, mas quando repetidas diariamente, constroem uma vida inteira de resultados. Hill chamava isso de força do hábito. E a Bíblia confirma em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A disciplina é o que garante que a semente plantada hoje dará fruto amanhã. Medo e disciplina. Lado a lado. O medo é o que tenta nos parar. A disciplina é o que nos mantém firmes. O medo diz, você não consegue. A disciplina responde, mesmo com medo eu vou tentar. O medo nos coloca na defensiva. A disciplina nos coloca em movimento. Napoleon Hill nos ensina que a vitória pertence a quem age, apesar do medo. A Bíblia nos mostra que a vitória pertence a quem permanece fiel até o fim. Encerramento da parte 3. Chegamos ao fim da terceira parte do nosso roteiro. Hoje aprendemos que o medo é um inimigo invisível que tenta paralisar nossos sonhos. A fé e o amor de Deus são armas poderosas para vencer o medo. A disciplina é o alicerce que sustenta todos os outros pilares do sucesso e da vida espiritual. Na próxima e última parte, vamos unir todos esses princípios e entender como aplicá-los no dia a dia, criando uma vida de propósito, vitória e plenitude. Será o momento de fechar o círculo e descobrir como viver de fato os segredos que a Bíblia e Napoleon Hill nos revelam, unindo todos os pilares. Chegamos ao momento mais importante, integrar todos os princípios que aprendemos até aqui. O desejo ardente como ponto de partida, a fé como combustível, a autossugestão como ferramenta de reprogramação mental, a persistência como força que não deixa desistir, o propósito como direção, a disciplina como alicerce e a coragem para vencer o medo. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é fruto do acaso, é o resultado da aplicação consistente desses princípios. A Bíblia confirma em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso significa que quem segue princípios sólidos, com paciência e disciplina, colhe uma vida de abundância, transformando o conhecimento em ação. O perigo de muitos é acumular conhecimento e não colocar em prática. Hill repetia, o conhecimento só tem valor quando é organizado e aplicado em direção a um objetivo definido. A Bíblia também adverte em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Não adianta apenas ouvir sobre fé, sucesso e propósito. É preciso viver isso todos os dias. Ter fé não só nos momentos de dificuldade, mas também quando tudo parece estar bem. Praticar a disciplina não só quando é fácil, mas também quando exige sacrifício. Ser persistente não só diante de pequenos obstáculos, mas também diante dos grandes. O segredo está em agir sempre, mesmo que seja em passos pequenos, mas contínuo. O propósito como centro da vida. Um dos maiores ensinamentos de Hill é que nada tem valor sem um propósito definido. Ele chamava isso de definiteness of purpose. A Bíblia já ensinava o mesmo em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ter propósito é ter clareza. É saber por que você acorda todas as manhãs. É ter algo maior que o dinheiro, maior que a fama, maior até que os próprios sonhos pessoais. É viver para deixar um legado. Quando você une propósito com disciplina, nada pode te parar. Quando você une propósito com fé, os céus conspiram a seu favor, vencendo o campo de batalha da mente. A mente é o campo onde se trava a maior batalha da vida. Napoleon Hill chamava a mente de a oficina da fé. A Bíblia chama a mente de campo onde precisamos renovar os pensamentos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Isso significa que tudo começa nos pensamentos. Se você pensa derrota, viverá derrotado.
Se você pensa vitória, já começa no caminho certo. Se você pensa escassez, nunca terá abundância. Se você pensa prosperidade e age com fé, colherá prosperidade. A mente é como um jardim. Se você não planta flores, crescerão ervas daninhas. Se você não alimenta bons pensamentos, o medo, a dúvida e a ansiedade tomarão conta. Por isso, Napoleon Hill e a própria Bíblia concordam. Precisamos vigiar o que pensamos, o que falamos e o que acreditamos, os frutos de quem vive esses princípios. O resultado de aplicar tudo isso não é apenas sucesso financeiro. É algo muito maior: paz interior, propósito de vida, relacionamentos saudáveis, coragem diante das lutas, força para levantar quando cair e uma vida de plenitude com Deus. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A abundância aqui não é apenas material, mas espiritual, emocional, mental e física. Napoleon Hill estudou os homens mais bem-sucedidos do mundo e percebeu que os maiores entre eles não eram apenas ricos, mas também pessoas de propósito, disciplina e fé em algo maior do que si mesmos. Agora eu quero falar diretamente com você. Nada disso terá valor se você apenas ouvir e não agir. Hoje é o momento de tomar a decisão de mudar. Decida viver com fé e não com medo. Decida ter propósito e não apenas rotina. Decida persistir mesmo quando tudo parecer difícil. Decida se disciplinar, mesmo quando não tiver vontade. Napoleon Hill dizia, o ponto de partida de todas as conquistas é o desejo. Mantenha isso sempre em mente. Desejo fraco traz resultados fracos. Assim como um pequeno fogo produz pouco calor. A Bíblia confirma em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Você tem dentro de você o poder de transformar sua vida. O Espírito de Deus habita em você. O que falta não é capacidade, não é talento, não é sorte. O que falta é decisão. E agora o encerramento, o segredo revelado. Chegamos ao final dessa jornada, unindo a sabedoria milenar da Bíblia com os ensinamentos de Napoleon Hill. E talvez você esteja se perguntando, qual é, afinal, o grande segredo do sucesso, da prosperidade e da plenitude? A resposta é simples: fé em Deus, propósito definido, disciplina diária e coragem para agir apesar do medo. Esse é o código oculto que a Bíblia já nos revelava e que Hill comprovou em sua pesquisa. Esse é o caminho para viver uma vida abundante. Esse é o chamado para você hoje. Declare com fé: eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho propósito. Eu tenho disciplina. Eu venço o medo. Eu persevero até o fim. E com a ajuda de Deus, viverei a vida abundante que Ele planejou para mim. E assim, você não apenas ouvirá palavras, mas se tornará um testemunho vivo do poder da fé e da ação. Se este vídeo tocou você, curta, compartilhe com alguém que precisa e se inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que unem fé, propósito e estratégia. Comente abaixo o que você vai colocar em prática hoje e compartilhe suas experiências com a comunidade. Lembre-se, a verdadeira prosperidade começa dentro da sua mente e do seu coração. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos juntos transformar pensamentos em ações e sonhos em resultados.